Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Estamos no terceiro vídeo sobre o subsídio número 5 da Sagrada Escritura na vida da Igreja. E sobre a Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, sobre a revelação e a Palavra de Deus. A Dei Verbum recomenda a todos os ministros da Palavra o contato com a Palavra de Deus para o alimento e crescimento espiritual. Interessante, a palavra que é usada é o contato. Nós não podemos somente falar sobre a Bíblia, mas nós devemos falar com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E Santo Agostinho advertia os pregadores para que não fossem profissionais da palavra, que não fossem vãs pregadores da palavra exteriormente, sem vivê-la interiormente. Então, com isso, a Dei Verbum pede também que as nossas orações, a nossa espiritualidade seja fundamentada na palavra de Deus. E para isso nós temos tanto a liturgia das horas, nós temos também o método da leitura orante, a Lectio Divina, e tantos outros métodos que podem ser usados para o estudo, conhecimento da palavra de Deus. E, sobretudo, nas nossas orações devem ser baseadas e fundamentadas na palavra de Deus. Desta forma é que nós podemos também testemunhar com a nossa própria vida aquilo que nós pregamos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala que nós devemos transmitir aquilo que nós recebemos. É como se nós tivéssemos recebido algo com a missão de também transmitir adiante às comunidades, a todo o povo de Deus. Esse depósito da fé que nós recebemos não pode ficar restrito a nós, mas deve ser transmitido a todo o povo de Deus e a todas as comunidades. Nós também, na Dei Verbum, se fala da superabundância da riqueza da palavra. É interessante que é falado, ou seja, não é a abundância, mas a superabundância que nós recebemos, esse patrimônio que a palavra de Deus, que foi transmitida, inspirada, ela deve também ser comunicada adiante às nossas comunidades. É como se fosse o transbordamento das preciosidades que não tem limite. Ou seja, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais bonita ela fica e mais ainda nós queremos conhecer dela. O texto também nos recomenda de nós fazermos escola com as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo fala do sublime conhecimento de Jesus Cristo na carta aos Filipenses 3:8. São Jerônimo, uma das frases mais importantes também que nos deixou, além de todo o trabalho da tradução, foi um dos maiores biblistas de toda a história da Igreja. São Jerônimo afirma que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Ou seja, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Portanto, se nós queremos que a nossa Igreja ela tenha uma base, uma fundamentação cristã, nós devemos estudar, conhecer Jesus Cristo e o seu projeto. Santo Agostinho ainda diz que a Deus nós falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. É bom repetir, A Deus falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Ou seja, então esse diálogo que nós fazemos com Deus é um diálogo de falar e de escutar. Dizer o que nós pensamos, falar com Deus e ao mesmo tempo ouvir também o que Deus tem para nos dizer. O número 25 da Dei Verbum fala da importância dos pastores, que preparam o caminho do povo de Deus. E cita o exemplo dos padres da Igreja, que conheciam a Bíblia de cor e a tinham interiorizada, estudada, lida e rezada. Portanto, os bispos devem se preocupar não somente com os fiéis, mas também com aqueles que estão longe da Igreja.
Então, por isso que a missão, o anúncio, a evangelização, né, continuam sempre vivos na vida da igreja, e essa responsabilidade dos bispos, mas também de todos os agentes de pastoral. Assim, né, com o número 26, chega-se ao final da Dei Verbum com um clima de esperança, né? O documento conciliar esperava, né, com a aprovação da maioria dos bispos, esperava-se os bons frutos que a Dei Verbum fosse produzir, né, e que essa enchesse os corações dos fiéis. E de fato, né, 70 anos depois, nós podemos constatar, né, o quanto de esperança, o quanto de renovação houve, né, na caminhada da igreja a partir de um conhecimento e de uma vivência maior da palavra de Deus. Também no concílio esperava-se, né, um novo impulso na vida espiritual dos fiéis e uma veneração da palavra de Deus que permanece para sempre. Portanto, nós podemos hoje constatar, né, o quanto de bem, né, a Dei Verbum produziu no sentido de devolver a palavra de Deus ao povo de Deus. Quantas comunidades eclesiais de base, grupos de reflexão, grupos bíblicos, círculos bíblicos, novas comunidades, novos movimentos pastorais, né, nasceram e produziram e deram tantos frutos à igreja, né, justamente se fundamentando na palavra de Deus, nos exemplos, né, das pessoas que ajudaram a formar a Bíblia. E nessa palavra de Deus que permanece para sempre. Com isso, né, o concílio vislumbra-se uma vez mais um paralelismo entre a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra. É na mesa da Eucaristia que nós celebramos o mistério da salvação, que nós celebramos, né, a presença de Jesus que se faz presente na vida da igreja. É a palavra de Deus também que comunica o projeto de Jesus e que é comunicada, né, aos seus fiéis. A revelação chega, né, ao coração dos homens e mulheres, né, esse diálogo entre Deus e o ser humano gratuito, né, e que foi Ele que nos amou primeiro. O Papa Francisco enfatiza, né, esse diálogo, sobretudo nesses tempos de crise, sofrimento e solidão. Né? Só Deus responde à sede que há no coração humano. Portanto, num tempo de dificuldades, de crises, como nós estamos vivendo hoje, né, a importância de lermos as Sagradas Escrituras. Na Sagrada Escritura nós vemos e descobrimos como nos momentos difíceis da caminhada do povo de Deus, né, como Deus se fez presente, como Deus caminhou com o seu povo, como Deus auxiliou o seu povo e lhe deu força para superar tantas dificuldades. O Papa Francisco enfatiza, né, que a palavra de Deus é o antídoto para o medo de estar sozinho diante da vida. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos encontramos com Deus e sabemos que Ele caminha conosco nas estradas da vida. E por fim, né, nós terminamos percebendo a importância da palavra de Deus como uma sinfonia que existe. A palavra de Deus ela é formada por vários livros, vários gêneros literários. É como se fosse, né, um cântico em várias vozes. Tantas pessoas ajudaram para que a palavra de Deus fosse escrita. Tanto, como se diz, né, a Bíblia é um livro feito em mutirão, né, de tantos homens, mulheres, pessoas idosas, jovens, de gente sábia e de gente simples do povo, todos ajudaram a construir a palavra de Deus. E ainda nós devemos lembrar que a palavra de Deus ela foi feita, é revelada através também das palavras humanas. E na Bíblia nós também encontramos, às vezes, textos que são difíceis e que para isso são necessários também os estudos bíblicos para uma justa interpretação. Por fim, né, nós devemos lembrar que a Bíblia, a palavra de Deus escrita, foi o segundo livro que Deus nos deu. O primeiro livro de Deus é a criação. Toda a criação, né, ela fala de Deus, ela transmite a mensagem de Deus. E daí o nosso cuidado que nós devemos ter com toda a criação, de preservar, cuidar, admirar, saber contemplá-la.
É isso que o Papa Francisco nos pede na encíclica Laudato Si. E também, para finalizar, nós também devemos lembrar que o Antigo Testamento, que é a parte às vezes mais difícil da Bíblia, sempre deve ser lido também à luz do Novo Testamento. Jesus é o Verbo de Deus que se encarnou no meio de nós, né, e que se dá a conhecer. Jesus mostra o verdadeiro rosto de Deus. Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. No encontro com Jesus Cristo, descobrimos, né, que Deus tem um rosto. O rosto de Deus é um rosto de Deus que é amor, que é compaixão, que é misericórdia e que caminha conosco nas estradas da vida. Paz e bem.